Como criar a sua realidade com base sólida no merecimento. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Beatriz e esse é meu canal. Você já reparou como tem pessoas que passam dias fazendo afirmações positivas, escolhendo a casa que quer morar, idealizando o relacionamento perfeito para poder cocriar. E elas até conseguem por um período de tempo, mas logo em seguida parece que tudo vai por água abaixo e ela tem que novamente recomeçar. A questão é que existe uma engrenagem invisível que poucas pessoas te contam e te falam a respeito sobre isso no meio do desenvolvimento pessoal. E o segredo para atrair e co-criar, materializar a vida que você deseja, não está apenas no que você repete diariamente que quer. O segredo está lá no fundo, bem enraizado naquilo que você merece, naquilo que você acredita que merece. Ou seja, não adianta você dizer que quer atrair um carro X, se na verdade o que você sente que merece é o carro Y. Ah, o universo não quer que eu tenha. Não, o universo é neutro. Mas a diferença é que nós mesmos temos esse nível de merecimento, que deve ser identificado, que é o que você já está fazendo aqui nesse vídeo, e desfeito, sendo reprogramado. Então agora vamos entrar no que eu acredito que é o ouro puro da cocriação. E como você vai criar uma base sustentável, um auto-merecimento. Sem culpa, sem medo, sem autossabotagem e o melhor de tudo, com bases científicas e espirituais, que vai destravar o fluxo da sua atração e aumentar o seu nível de merecimento. Agora pense comigo, por que é tão difícil atrairmos aquilo que queremos? Quer ver um exemplo simples do dia a dia? Qual é a sua reação ao receber um simples elogio, por exemplo? Você se sente ofendida, se sente inferior, logo vem aquele pensamento de é porque você ainda não me conhece. Logo fica sem graça e responde, são seus olhos. Imagina, eu nem sou tudo isso, eu já ouvi mulheres falando isso e eu fiquei completamente abismada. E se você tem dificuldade de aceitar um simples elogio, quem dirá um carro, uma casa ou até mesmo um apartamento de presente? E se você rejeita um presente, um elogio, um café, o universo simplesmente ele entende. Você está afirmando, eu não sou digno de coisas boas, eu não sou digna de receber. Eu vejo o padrão se repetir muitas vezes inconscientemente. As pessoas ganham presentes e elas fazem o máximo para se desfazer daquele presente. Isso já aconteceu com você? Você ganha uma joia, ganha uma carta, ganha algo e logo se desfaz daquilo. Dá para outra pessoa uma sandália, uma roupa, sempre, repetidas vezes você faz isso. Você já reparou? Esse é um padrão escondido de não merecimento. Agora pense, se você tem um namorado e você dá presente para ele constantemente, e esse namorado sempre pega esse presente e se desfaz dele, qual é a mensagem que você vai receber dessa pessoa? O que é que essa pessoa está passando para você? Bem assim é o universo. Quando você quer receber algo, mas quando vai recebendo pequenas coisas, mas não se acha digna internamente, tá, gente? Você não precisa falar. Mas quando você se incomoda ao receber um presente, um elogio, algo que seja, e você se sente incomodada, é importante você analisar como está o seu nível de merecimento. Porque se você se sente incomodada com um simples elogio, imagine com algo grandioso, como sucesso, riqueza, que é a decorrência de uma mente próspera. O universo, ele não trabalha apenas com palavras, ele traduz, ele sente, ele recebe o que nós sentimos internamente. Quando você recebe um elogio, um presente, alguma coisa, e não se sente digno, se sente incomodado, o maior sentimento é de incômodo. É como se você estivesse falando para ele, eu não sou digna de receber aquilo que é bom, eu não me acho merecedora. E quando você tenta criar riqueza ou um relacionamento incrível, a própria mente dá um jeito de sabotar esses resultados. Ela não aceita o desconforto de de viver uma experiência que ela acredita que não merece. Isso é muito forte, muito poderoso de verdade. Ou seja, quando você acredita que não merece internamente, a sua mente ela vai fazer de tudo para sabotar os seus resultados positivos, quando os relacionamentos estiverem dando certo, quando o seu trabalho estiver crescendo, prosperando, o dinheiro entrando. Se você sente que não merece, a sua mente automaticamente ela vai sabotar você, ela vai ativar um mecanismo de ação, de defesa, que você não vai entender o porquê. Mas o motivo era exatamente esse, a crença de não mereço. Mas a questão é, de onde veio essas crenças de não merecimento?
porque ninguém nasce se sentindo incapaz ou indigno. Não merecimento é apenas um mecanismo de defesa, baseados em mentira, que ao longo do tempo as pessoas foram nos contando e nós fomos acreditando. É importante você saber que essa programação ela é implantada geralmente durante a infância, através dos nossos pais, dos nossos familiares e também dentro das religiões. O primeiro pilar é sempre na infância. Até os 7 anos, nossa mente funciona como uma esponja, ela não sabe discernir o que é certo e o que é errado. Ou seja, quando seus pais estavam sempre comparando você com outras crianças, ou até mesmo com seu irmão, falando, porque você não é igual a ele, porque ele sempre faz isso, você sempre faz aquilo, ou cresceu em um ambiente de escassez reativa, onde seus pais estavam sempre passando por dificuldades financeiras e, consequentemente, afirmando, dinheiro não dá em árvores, você me dá muito trabalho, ter filhos é ruim, você é um peso pra mim, quem nasceu pra tostão nunca terá milhão, você só me dá gastos. Ou seja, isso fica implementado na mente da criança. E o seu cérebro vai distorcendo essas informações para algo como: eu não mereço. Eu não mereço ser amado pelos meus pais, eu não mereço receber presentes. Eu só recebo presente se eu passar de ano, se eu for bem na prova, se eu for bem na escola, se eu fizer o dever de casa, se eu ajudar em casa. Então, essas afirmações, elas vão criando condicionamentos que vão aprisionando a nossa mente. Então você começa a acreditar que você é um peso e que para ser amado de verdade você precisa sofrer ou até mesmo ser perfeito. Coisa que a gente sabe que não é verdade, porque não existe perfeição, o que existe é evolução. E o segundo pilar é a nossa cultura, com base fortemente ligada nas religiões. Criado em uma sociedade que por séculos, e ainda é assim, frequentemente e já é natural associar o sofrimento à virtude. Ou seja, se você sofre, você vai ter uma recompensa, não aqui, mas no céu. Então, sempre que você está dando certo nos seus relacionamentos financeiramente, quando bate de frente com essa crença de que você precisa sofrer para ser amado, para ser justificado, para ir para o céu, as coisas vão naturalmente desmoronar, porque está em cima do pilar dessa crença. E essa linha de raciocínio associa que a riqueza é pecaminosa, mas a pobreza é santa. Se o seu subconsciente acreditar que ser feliz no amor, ter riquezas, vai te afastar de Deus ou te transformar em uma pessoa ruim, ele vai fazer de tudo para te blindar contra o amor, a felicidade ou até mesmo o sucesso no seu trabalho. Mas o que é que realmente a ciência diz sobre isso? Isso não é papo holístico, de coach, motivacional ou lei da atração. Na neurociência e na psicologia cognitiva, o Dr. Bruce Lipton, que inclusive eu já indiquei um livro dele aqui no canal, que é um livro extremamente famoso, A Biologia da Crença, prova que mais de 95% da nossa vida é controlada, é conduzida pelo nosso subconsciente, através de informações e de programas que foram instalados lá no início da nossa infância. Lembra que eu falei aqui para vocês que durante a infância a mente fica mais suscetível a absorver informações e traduzir de forma errada, como se sentir um peso, se sentir um fracasso e não se sentir amado pelas pessoas. E se o seu programa que está instalado diz, eu não mereço, a sua própria biologia e a sua percepção vão fazer de tudo para ignorar as oportunidades de relacionamento, de sucesso, de crescimento e de progresso. Qualquer coisa que seja voltada ao seu crescimento, se a crença instalada for de não mereço, vai fazer de tudo para que você não enxergue as oportunidades quando aparecerem. E outro livro maravilhoso que eu indico aqui para vocês é O Código da Mente Extraordinária. Ele fala de brules, regras estúpidas implantadas em nós através da sociedade. Nós aceitamos dogmas culturais que ao longo do tempo vai destruindo o nosso merecimento. Agora, como virar essa chave para criar uma realidade com base no merecimento de verdade? Eu sugiro que você comece com essa técnica, parece básica, prática, que é a técnica do obrigado, eu aceito. Obrigado, eu mereço. Pode parecer algo simples, banal, mas ao longo do tempo, quando você for se reprogramando para mostrar para o seu subconsciente que você merece, que é seguro receber, que ao receber não vai estar infligindo, você não vai estar fazendo mal a outras pessoas, esse subconsciente que estava reprogramado para o não mereço, agora ele entende que merecer faz parte dele. E a partir de agora, quando você receber um presente, uma carta, um elogio, antes do programa querer responder por você, respire, olhe bem no fundo dos olhos dessa pessoa e afirme para ela: muito obrigada, eu mereço.
Mostre a sua gratidão. Além de você estar exercendo aí a sua gratidão, você vai estar exercendo a sua confiança e auto-merecimento. É confiável receber. Você merece receber o melhor. Não se sentir mal quando isso acontecer. Você precisa entender e aceitar que o seu sucesso, ele não vai tirar nada de ninguém. Ao ter sucesso, ao ganhar, você não está prejudicando ninguém. Pelo contrário, o seu crescimento, o seu sucesso, o seu merecimento, ele vai transformar o mundo ao seu redor. As pessoas que estão perto de você vão poder ser ajudadas, mas não pense só em crescer para ajudar elas, mas pense e aceite crescer porque você é digno e merece do seu crescimento. E outra técnica maravilhosa é, ao invés de você se forçar a fazer afirmações que você sente uma mentirosa, que você não sente e acredita que aquilo é verdade realmente para você, vamos trocar as afirmações por afirmações. Você já ouviu falar? Fazer perguntas ao invés de afirmar, como por exemplo, porque eu me sinto tão segura, feliz e confiável ao receber a abundância e prosperidade do universo. Veja aqui que não vai ter conflitos de afirmações, porque você está fazendo perguntas. E é maravilhoso você fazer essas perguntas com base no que você quer atrair e que você quer realizar antes de dormir. Ou seja, se você quer uma casa maravilhosa, se pergunte, faça o seu cérebro, o seu subconsciente internalizar essa pergunta, porque ele vai ser forçado a criar novos caminhos que tragam essa resposta para você. E a partir de hoje você não vai fazer mais afirmações, você vai fazer afirmações, até que essa crença de eu mereço esteja bem enraizada dentro de você.